Fala galera do Colégio Naval, tudo tranquilo? Meu nome é Cássio Rossi, sou professor de Biologia. A gente vai trabalhar junto aí a parte de Ciências, na preparação de vocês para essa prova que é extremamente importante. A gente vai começar o módulo de Biologia estudando uma parte que é chamada de Biologia Celular. Ou seja, é o ramo da Biologia, é o ramo da ciência que estuda os mais diversos tipos celulares, os tipos de células que existem dentro dessa diversidade biológica. Agora vamos falar um pouquinho, eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre um pouquinho do histórico da descoberta das células. Que obviamente, se você pegar vários séculos atrás, não se sabia da existência de células. As pessoas conviviam, existiam, não sabiam que existiam bactérias, não sabiam que existiam protozoários, algas microscópicas, como a gente sabe que existe hoje em dia. Então, a gente sabe também que a biologia celular, ela cresceu muito como uma área de pesquisa e de estudo, principalmente a partir dos adventos dos microscópios, que são instrumentos utilizados para aumentar, a resolução, o nosso poder de visualização das coisas. Os primeiros cientistas, lá no século XVII, viram que, ao colocar duas lentes justapostas, aquilo ali gerava um aumento. E esse aumento eles começaram a ver diversos tipos de coisas diferentes. Robert Hooke, lá no século XVII ainda, 1600 e pouquinho, ele observou, foi o primeiro cientista a observar células vegetais. Então ele pegou a cortiça, e viu que existiam pequenos espaços ali nessa cortiça, o qual ele denominou de célula. Então esse termo célula vem daí, tá? E eram nada mais eram que células vegetais, na verdade a parede celular dessas células vegetais, porque as células da cortiça não são células vivas, então ele observou células mortas e apenas a parede delas, mas existia a conformação dela ali, bonitinha, na primeira visualização que o Robert Hooke realizou. Outro cientista, que é o Anthony van Leeuwenhoek, que é um holandês, ele criou um microscópio muito simples, com uma única lente, e essa lente propiciava grandes aumentos. E ele pegou esse microscópio e foi analisando várias coisas que ele via no ambiente dele. Então, por exemplo, ele pegou água da chuva e viu que ali tinham pequenos animais, que ele denominou. Obviamente, a gente sabe hoje em dia que não eram animais, mas ele denominou aquilo de animais. Outra coisa que ele fez, imagina, se você tem um microscópio em mãos que você acabou de construir, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer ver nesse microscópio? Vai querer dar uma olhada nos seus espermatozoides. Foi exatamente a mesma coisa que ele fez. Então ele foi lá, no 5 contra 1, tocou uma asinha, foi lá, jogou o sêmen dele lá no microscópio. Viu que nesse sêmen existiam pequenas criaturas. Que pequenas criaturas é essa? A gente sabe hoje em dia que são espermatozoides, são células responsáveis pela transmissão das características hereditárias de pai para filho. Naquela época ele não sabia, ele achava que eram pequenos animaizinhos que enfileirados não chegavam ao tamanho de um grão de areia. Então a gente tem que pensar que dentro do ramo da biologia celular, a gente está estudando algo que não é visível a olho nu. O limite de resolução, em média, do olho humano é de 0,1 milímetro. Uma célula tem um tamanho muito menor do que isso. Então a gente precisa de instrumentos que ampliem essa nossa capacidade de visualização e o advento do microscópio. Tanto o microscópio óptico lá no século XVII, quanto o microscópio eletrônico, que trabalha com elétrons, no século XX, propiciou um grande avanço dessa área extremamente importante. Tá? Em relação à biologia celular, se pegar, por exemplo, um organismo humano, o ser humano, ele tem 200 tipos, em média, 200 tipos diferentes de células que compõem o nosso corpo. Quer ver um exemplo aqui? Por exemplo, neurônio. Neurônio, se você olhar essa célula aqui com mais atenção, você vai reparar que não é exatamente que nem a célula que a gente aprende lá no ensino fundamental, que é uma célula redonda com um núcleo no meio. É uma célula que não tem uma conformação definida, ela tem um corpo celular, ela tem dendritos. Então são estruturas que não é todo tipo celular que possui. E qual é a função desse neurônio aqui? Por exemplo, a função do neurônio é transmitir um impulso nervoso, que é um impulso também elétrico. Tá? Ou seja, se você está pensando, se você está refletindo, se você está conseguindo prestar atenção nessa aula, piscar, movimentar um músculo que seja, os seus neurônios estão em atividade e estão realizando muito bem a função deles. Tá? Outros tipos celulares, por exemplo, humanos, nós temos hemácias. Hemácias são células sanguíneas
que tem por função o quê? Transportar gases respiratórios, principalmente o gás oxigênio. O oxigênio que é fundamental no processo de respiração celular, que eu vou falar nas próximas aulas. Mas gravem bem, uma célula, um neurônio responsável pela estimulação elétrica, pelo estímulo nervoso. Uma célula hemácia que é responsável por transportar gases respiratórios. Então as células, elas são diversas. Elas têm diferentes funções e é importante que células mais clássicas, que a gente acaba conhecendo mais, que você grave a função delas. Então, por exemplo, o neurônio, responsável pela transmissão nervosa. A gente tem a hemácia, como eu comentei, como transporte de gases respiratórios. A gente tem também, por exemplo, uma célula muscular responsável pela contração da sua musculatura. Então, se você gosta de malhar, você está começando a ir para a academia, puxar um peso, um ferro e tal, tudo mais, dê graças a Deus as suas células musculares, suas fibras musculares. Tá? Principalmente é uma organela que existe no interior dessas células, que é a mitocôndria, que a gente vai falar na próxima aula. Tá? Então, uma célula responsável pela contração, né? pela movimentação, por exemplo, do organismo. Seja para fazer uma corrida leve, seja para puxar um peso que você puxa na academia, no teste físico que provavelmente vocês vão fazer durante a escola de vocês lá na Marinha. Então, nossas células musculares precisam estar, de certa forma, bem trabalhadas, bem em dia aí, tá? Nós temos células, por exemplo, células epiteliais, que revestem os tecidos do nosso corpo e protegem o nosso organismo de todas as intempéries, de todas as coisas que estão no ambiente, que a gente sabe que existem micro-organismos, o clima, algo físico mesmo. Então, essas células epiteliais protegem o interior dos nossos tecidos contra as intempéries, as coisas que estão no ambiente, protegem o organismo como um todo. Nós temos células, por exemplo, como eu falei lá do Leeuwenhoek, que tocou aquelazinha lá no século XVII para ver os próprios espermatozoides dele, e o espermatozoide é uma célula que é responsável pela transmissão das características hereditárias, características genéticas, de um indivíduo para o outro, para o seu filho. Tá? Por exemplo, no caso do homem, do macho, vamos colocar assim, a gente está falando de biologia, espermatozoide. No caso da mulher ou da fêmea, o óvulo. Tá? São células, são os chamados gametas, células responsáveis por essa transmissão. São células diferentes, elas não são iguais. Agora, dentro da biologia celular, também é importante a gente discutir o seguinte, a teoria celular. E a teoria celular não foi, de certa forma, nem descoberta, nem formulada no século XVII. Ela só foi formulada no século XIX. Então, praticamente 200 anos depois da primeira visualização de uma célula. Aí você fala assim, Cássio, mas como isso? Por que levaram tantos anos? Porque a teoria celular diz o seguinte, o primeiro pressuposto dela, todo ser vivo é composto por células. Ou seja, não é mole você analisar o material e falar que aquilo ali tem células ali. Agora, você generalizar isso para todos os seres vivos que existem é algo difícil. Então, por exemplo, Robert Hooke analisou isso, era um material vegetal, ele poderia concluir. Alguns tipos de vegetal, principalmente a cortiça, tem células. Mas será que os outros tecidos também têm? Então, era algo difícil de concluir naquela época. O Leeuwenhoek é a mesma coisa, ele analisava gotículas de chuva, analisou lá o sêmen dele, ele viu que tinha alguma coisa lá, mas será que é todo o material que tem? Agora, só no século XIX, dois cientistas alemães, um estudando botânica, o outro estudando fisiologia animal, concluíram o seguinte, através de conversas entre eles. Bom, todo ser vivo, toda forma de vida é composta então por célula. E essa é uma característica que vai definir os seres vivos. Dentro da biologia, para a gente saber o ramo de estudo da biologia, a biologia estuda o quê? Vida. E vida vai ser definida segundo algumas características que a gente considera. Que características são essas? Uma delas é ser composto por célula. Então, os seres vivos são compostos por célula. Caso tem exceção? Tem exceção. Na biologia, a gente sempre vai ter exceção. Nesse caso aí, são os vírus, que podem ser considerados seres vivos, sim, segundo alguns autores, mas são seres que não têm células, são seres chamados de acelulares. Tudo bem? Segundo o pressuposto da teoria celular, diz o seguinte, toda célula ela é originada a partir de uma célula pré-existente. Ou seja, a partir daí a gente conclui o seguinte, bom, as células então têm a capacidade de gerar cópias de si mesmas, de formar novas células. E esse é um processo de divisão que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é o processo de mitose e de meiose. Uma célula dando origem
a outras células que são células, no caso da mitose, iguais à célula inicial, com a mesma quantidade de material genético, e no caso da meiose, com metade da quantidade de material genético da célula precursora, da célula mãe. Tá? Então, dois pressupostos extremamente importantes da teoria celular. Todo ser vivo é composto por célula e as células são originadas a partir de uma célula pré-existente. Gente, essa teoria é uma teoria, assim, pode parecer um tanto quanto óbvia para a gente, pode parecer um tanto quanto intuitiva, mas é uma teoria que propiciou um advento muito grande dessa área e a partir daí, por exemplo, do estudo da biologia celular, a gente consegue identificar micro-organismos que têm uma composição celular que causam doenças, por exemplo. Uma diversidade grande de doenças que a gente conhece hoje em dia, a gente tem um tratamento eficaz graças ao advento da biologia celular, da gente entender como a célula desse organismo, desse patógeno, consegue modificar, consegue interferir na estrutura de um organismo. Então essa área é extremamente importante para a ciência e para o desenvolvimento tecnológico também. Outra distinção que é importante a gente fazer dentro do estudo da biologia celular, dessa introdução à biologia celular, é o seguinte: fazer uma distinção entre seres unicelulares e seres pluricelulares. Os seres unicelulares, uni significa um, ou seja, são formados por uma única célula. Ah, Cássio, existe ser formado por uma única célula? Claro que existe. Então, se você pegar, por exemplo, uma bactéria, uma árquea, que nesse caso é um ser parecido com uma bactéria, mas tem umas certas diferenças, são seres unicelulares. Existem algas que são unicelulares. Existem protozoários que são unicelulares. Naturalmente, como são seres formados por uma única célula, você não vai conseguir ver esses seres a olho nu. Você não vai ver andando aí pela rua, comendo no McDonald's. Por quê? Você precisa visualizar aquilo ali no microscópio, um instrumento adequado para conseguir observar aquilo. E existem os seres formados por várias células, que são seres pluricelulares ou seres multicelulares. Esses seres, então, possuem diversos tipos de células, como a gente comentou aqui, neurônio, hemácia, célula epitelial, célula muscular. E, obviamente, galera, não é uma única célula desses tipos. A gente não tem um neurônio no nosso cérebro. A gente não tem uma hemácia na nossa corrente sanguínea. Nós temos essas células em diversas cópias delas, em milhões de cópias delas. Tá? Então, nós somos seres pluricelulares. E os seres pluricelulares, é importante a gente fazer também essa distinção. Um conjunto de células, no caso dos seres pluricelulares, com uma função desempenhada de uma forma coletiva, forma um tecido. E o conjunto de vários tecidos forma um órgão, um conjunto de vários órgãos forma um sistema. Então, pegando, por exemplo, o caso do sistema respiratório, a gente pode pegar um órgão, no caso, o pulmão. O pulmão tem diversos tipos de tecido ali, que são formados por células, por exemplo, os pneumatócitos. Não precisa gravar esse nome, não. É só para dizer uma célula que está sendo constituída de um tecido que está lá no meu pulmão, por exemplo. Para vocês entenderem os níveis de organização que existem dentro da biologia. Do menor nível de organização, da unidade mais funcional e menor que existe, que é a célula, até a maior unidade, que nesse caso seria o organismo. Então, a célula que forma um tecido, que forma um órgão, que forma um sistema, e o conjunto de sistemas forma um organismo como um todo, que é complexo, que tem diversas habilidades e funções, interações com o ambiente. Tá? O que é importante vocês ficarem assim, em mente também em relação à biologia celular é não gravar aquela imagem de célula como algo estático, parado e que tem funções definidas e pronto. Não, a célula é extremamente dinâmica, a célula é extremamente complexa, são várias reações químicas que acontecem ali e que sofrem interferência o tempo todo. Então, uma célula ela é capaz de se comunicar com uma célula vizinha. Ela sofre interferência da ação hormonal que vem da circulação sanguínea, por exemplo. A célula, ela inclusive, pode programar a sua própria morte, que é chamada de morte celular programada. Tá? Quando ela vê que algum mecanismo no interior da célula não deu certo. Então, não grave a célula como algo estático, parado, que tem aquelas funções ali. Não, ela é extremamente dinâmica, elas podem ser extremamente diversas, como é o caso que eu falei dos diferentes tipos celulares aqui, mas que obedecem algumas características gerais. Que características gerais são essas? Bom, toda célula possui membrana plasmática, tá? Independente se é um ser unicelular
ou se é um ser pluricelular, possui membrana. Desde um protozoário até o organismo humano, até um neurônio vai ter membrana, tá? Então os dois possuem membrana plasmática. Essa membrana, ela tem uma certa fluidez. E qual é a função da membrana plasmática? É delimitar a célula, ou seja, definir o espaço interno da célula e controlar o fluxo de coisas que entram e saem de dentro da célula, ou seja, daquilo que está no meio intracelular para o meio extracelular, tá? A membrana tem esse grau de fluidez. E qual é a composição dela? Basicamente, a composição da membrana plasmática é uma composição lipídica, ou seja, tem lipídios na constituição dela ali, principalmente os fosfolipídios, tá? E o colesterol. Tem proteínas também que estão ancoradas na membrana, proteínas que são transmembranas, que estão associadas ao processo de transporte de moléculas para dentro da célula ou para fora da célula, que também estão associados com o reconhecimento de substâncias, com sinalizações do organismo para aquela célula, tá? Então, a membrana ela possui lipídios, nesse caso os fosfolipídios, possui o colesterol e possui proteínas ancoradas naquela membrana. Além disso, toda célula, além de possuir membrana, ela também possui citoplasma, que é a região interna da membrana. Dá uma olhada nesse esquema geral de célula aqui, que está aqui do lado. Bom, nessa célula aqui a gente consegue ver o quê? Que ela possui a membrana plasmática dela e ela tem o interior. Esse interior é o citoplasma. O citoplasma é uma região onde tudo acontece na célula. Todas as reações químicas, o transporte, né, o reconhecimento, a síntese, tudo isso vai acontecer nessa região aqui, que é o citoplasma. Tá? E toda célula, seja de ser uni ou de pluricelular, tem o seu citoplasma. Última característica, que é comum a todas as células vivas que a gente conhece, é o quê? Material genético. Nesse caso, o DNA. O DNA, que é aquela molécula responsável por todas as características do nosso corpo, por todas as características do seu jeito de ser, sua pele, seu tamanho, né? A cor do seu cabelo, a forma do seu cabelo, tudo isso está no DNA das suas células. Então, todas as informações hereditárias, todas as informações genéticas, estão no interior das suas células. Tá? Então, as células possuem membrana, possuem citoplasma e possuem também material genético. Agora, obviamente, a gente tem uma diversidade grande de células. Então, na próxima aula, a gente vai estudar dois grupos de seres vivos, que são os seres procariontes ou procariotos, ou seres eucariontes ou eucariotos. Porque a gente vai ver que tem diferença entre esses tipos celulares. Se você comparar, por exemplo, uma célula animal e uma célula vegetal, elas vão ter diferença. São seres diferentes. E são essas diferenças que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Galerinha, biologia é extremamente importante que vocês pratiquem. Então, façam os exercícios da nossa apostila sobre essa parte de introdução ao estudo da célula. Eles vão ajudar vocês a fixar esse conteúdo e, já digo de antemão, ele é extremamente cobrado na prova do Colégio Naval. Todo ano cai uma questão sobre biologia celular. Então, pode cair sobre uma introduçãozinha do estudo da célula, sobre tipos celulares, por exemplo, e vocês precisam estar em dia com isso aí. Bom, muito obrigado e até a próxima aula.